Olá pessoal, meu nome é Carlos e antes de iniciar esse vídeo eu gostaria de informar a vocês que este é um comentário da série literária composta de 9 livros intitulada Operação Cavalo de Troia de J.J. Benítez. E você não precisa ler ela ou ouvir se desejar, já que tem vários audiobooks disponíveis no YouTube, mas eu sugiro que você leia e que você realmente amplie ainda mais a sua espiritualidade a partir dessa leitura. Principalmente se você é aquela pessoa que tem fé, ou que você diariamente busca renovar a sua fé, ou simplesmente se você for apenas um apaixonado sobre viagem no tempo. Assista, chegue às suas próprias conclusões e depois retorne nesse vídeo e deixe o seu comentário falando um pouquinho das suas emoções a partir do conhecimento que você adquiriu. Essa série literária é uma das obras mais vendidas nas últimas décadas. Ela reúne dados históricos, informações das mais cirúrgicas, ficção e sim, impressiona muito e nos leva a uma reflexão que te levará a uma apaixonante compreensão do gigante, Jesus Cristo, seus apóstolos e da vida no ano 30. E com dois detalhes importantes. J.J. Benítez afirma serem dados verídicos. Segundo J.J. Benítez, existe uma lenda urbana nos Estados Unidos, especificamente em Hollywood, que foi ainda mais fortalecida pelo ator Tom Hanks, que posteriormente ao depoimento foi retirado o vídeo do ar do depoimento de Tom Hanks sem nenhuma satisfação. Ele afirma que existe uma teoria conspiratória do governo americano de não polarizar ou dar impulso a essa obra literária. Esse posicionamento do governo americano acaba contribuindo para fortalecer ainda mais a tese de Benítez, que afirma que todas essas informações são verídicas. A história se passa com dois militares de codinome Jasão e Eliseu a bordo da nave Berço. E eles conseguiram o inimaginável, viajar no tempo. Evidentemente que eu estou falando da Operação Cavalo de Troia, uma operação ultra-secreta da USAF, Força Aérea Americana, que faz parte do programa Swivel, que aconteceu em 1973, sob o comando de um general 4 estrelas, identificado apenas como General Curtis. Tudo começou na década de 60, com o desenvolvimento tecnológico paralelo à corrida espacial. Essa operação consistia em enviar 2 pilotos militares denominados timenauts, ou seja, em português, temponautas, em uma nave batizada de Berço. Eles deveriam ir à Palestina no ano 30. Sim, o Berço é um dispositivo capaz de voltar ao passado. Estamos falando de uma viagem temporal, máquina do tempo. For Will. Os dois temponautas, cujos codinomes eram Eliseu e Jasão, conseguiram completar a missão com sucesso. Todavia, eles adquiriram uma doença. Essa doença era o que podemos chamar de síndrome de Matusalém ou algo parecido como a síndrome de Hudson-Gilford, que hoje existem inúmeros casos. Ainda existem inúmeros casos distribuídos pelo mundo. Como Eliseu morreu e Jasão já estava num estágio de envelhecimento avançado, Jasão resolveu revelar para o mundo detalhes dessa operação. Ele produziu um relatório completo, contando a sua experiência nos mínimos detalhes. Segundo Jasão, ele precisou aprender aramaico, além de ter que dominar a geografia da região do Levante, os costumes dos povos que lá moravam e principalmente ler a Bíblia várias vezes. Isso porque a missão dele era encontrar Jesus nos seus últimos dias. Mas espera aí, Jesus não morreu com 33 anos, por que nós vamos viajar para o ano 30? Isso porque um frade chamado Dionísio o Pequeno um dia fez alguns cálculos e determinou que ele estava no ano 532 depois do nascimento de Cristo. Então, estudiosos adotaram esse calendário. Porém, todavia, não obstante, para essa viagem, os cálculos tiveram que ser refeitos.
e verificou-se que o pequenino Dionísio tinha errado os cálculos por pouco. O calendário, o nosso calendário, estava 3 anos atrasado. Então, Jesus Cristo morreu no ano 30 e não no ano 33, conforme é relatado no livro. Mas vamos voltar à Operação Cavalo de Troia. O relatório do Major relata detalhes tecnológicos do projeto Berço e explica, por meio da física quântica e da engenharia espacial, como foi possível a viagem no tempo. Além disso, mostra toda uma preparação que ele teve de treinamento e pesquisas. E o mais importante, esse relatório narra o encontro do Major Jazão com o Nazareno, que evidentemente já sabia que ele era um time traveler, ou seja, um viajante temporal. Jesus Cristo, inclusive, troca uma boa conversa com Jazão sobre vários assuntos interessantes que são relatados nesse livro. Na viagem dele pela Palestina no ano 30, ele encontra várias personalidades como José de Arimateia, Lázaro de Betânia, Maria Madalena e todos aqueles apóstolos que estavam ali, inclusive Judas Iscariotes, que, segundo o Major, concluiu que ele traiu Jesus não por dinheiro, já que ele era o tesoureiro de toda aquela turma lá e podia muito bem roubar muito mais do que 30 moedas de ouro. E quem sabe sair dali fugido para umas férias no Mar Vermelho. Bom, mas esse relatório do Major, como é que ele chegou até nós? Como é que ele veio à tona? Como é que essa verdade se tornou pública? Como é que isso foi divulgado? É a pergunta que a gente faz no início dessa leitura. Antes de morrer, o Major contactou um jornalista, escritor, ufólogo, o espanhol chamado Juan José Benítez Lupas, mais conhecido como J. Benítez. Ele tem um primeiro encontro com Benítez e solta a ideia. Já no segundo encontro, ele aparentava estar bem mais velho. Benítez, inclusive, estranhou, relatando no livro. E ele lança uma espécie de caça ao tesouro para o Benítez, para que o Benítez possa encontrar esse relatório. Eu não sei porquê, ele simplesmente não chegou com o relatório e entregou para o Benítez. Olha, toma, publica. Acho que talvez fosse para testar o Benítez, para saber se ele era realmente digno de toda aquela informação, todo aquele conhecimento que estava descrito nesse relatório, além de ser realmente uma informação sigilosa. Quando finalmente o Benítez conseguiu encontrar o relatório, ele transformou em um livro chamado Cavalo de Troia e foi publicado em 1984. O livro fez tanto sucesso que ele escreveu mais 8 livros, sendo o último em 2009, o Trabalho de Troia Nuevo. O livro realmente fez muito sucesso nos países de língua latina, espanhola e no Brasil. Infelizmente, nos Estados Unidos, ninguém se pronunciou. Nem o presidente, nem a Força Aérea, nem a grande mídia, nem as livrarias impulsionaram toda essa obra literária. Curioso isso, né? Mas J. Benítez, desde que escreveu o primeiro livro, afirma que tudo nele é verdade. E já chegou a apresentar partes desse relatório de forma original em cadeia nacional de TV. Sendo, inclusive, em rede mundial de TV, sendo recebido por risos, falando que ele realmente era muito inventivo. E J. Benítez manteve a sua postura. Os dados são verídicos. Benítez tem também um histórico de uma vasta pesquisa que ele próprio realizou sobre o Santo Sudário, sobre obras, sobre Jesus Cristo, e que corrobora realmente com a ideia insinuada no livro de que a divindade de Jesus Cristo é um extraterrestre. Na casa do meu pai existem várias moradas. Isso é mencionado também em outro livro baseado em fatos reais a partir de depoimentos e pesquisas chamado Astronautas de Javé, também do J. Benítez. Essa ideia, além do J. Benítez, também é defendida pelo escritor peruano, fundador da Missão Rama, Carlos Roberto Paz Wells.
também conhecido como C.R.P. Wells. Ele tem um livro chamado Um Extraterrestre da Galileia. Talvez Jesus Cristo seja realmente uma divindade extraterrena, como saber? Mas isso seria assunto para um outro livro ou para um outro comentário, um outro bate-papo. O importante é que Cavalo de Troia ou Operação Cavalo de Troia só pode ser verdade. Não é possível conhecer tanto de física quântica, geografia, história, idiomas, religião e o mais importante, todos nós sabemos que é totalmente possível voltar no tempo. Isso aprendemos com o Dr. Emmett Brown, criador da volta no tempo, da viagem temporal. Além disso, existe também um outro livro chamado Livro de Urântia, que é de 1955, que prova tudo isso que é falado nesse livro em termos de dados, de informações verídicas. Eu tenho recomendado muito esse livro para familiares, para amigos, para pessoas que gostam de uma leitura que envolva fé, envolva a renovação de fé, envolva viagem no tempo. Pessoas que eu amo. E todas elas, por incrível que pareça, têm dado um parecer muito positivo. Eu espero que você possa se despertar com esse comentário que eu estou fazendo e fazer a leitura, ou adquirindo os livros, ou mesmo fazendo a sua pesquisa no YouTube e buscando o seu audiolivro sobre Operação Cavalo de Troia, para que você possa realmente ampliar a sua espiritualidade e, assim como eu, estar extremamente motivado e impressionado com todas aquelas informações. E olha, não é só eu não. A partir do momento que você faz uma pesquisa no YouTube e verifica os comentários, você fica impressionado com a quantidade de pessoas que relatam aquele aprendizado como uma ampliação da espiritualidade. Eu desejo a você muita paz. Que Deus esteja com você pelo coração, pelas palavras e pelo pensamento. Até o próximo comentário.